Ok, vamos lá. Vamos começar. Estamos agora na Parashat Acharei Mot Kedoshim. Acharei Mot Kedoshim, início do mês de Ar. Existe uma conexão com tudo isso. A Parashat Acharei Mot, ela inicia com Vaidaber Hashem el Moshe Acharei Mot Shnei Bnei Aaron, que Hashem falou para Moshe depois do falecimento dos dois filhos de Aaron, Bekorvatam lifnei Hashem vayamut, quando eles se aproximaram perante Hashem e eles morreram. E aí então Hashem fala para Moshe, Daber el Aaron achicha, fala para Aaron, o seu irmão, ve'al yavo becholei tel hakodesh, ele não pode vir toda hora para o Kodesh, para o Kodesh HaKodashim. Ele não pode vir toda hora para o Kodesh. Somente no dia Bezot Yavo Aaron el HaKodesh, com essas oferendas ele vai trazer, e ele vai trazer os korbanot. Somente no dia de Yom Kippur ele vai poder vir el HaKodesh. E assim começa a Parashat Acharei Mot. Por que ele começa com esse prefácio? Vaidaber Hashem el Moshe Acharei Mot Shnei Bnei Aaron, que Hashem falou para Moshe depois do falecimento dos dois filhos de Aaron. E de repente ele lembrou do falecimento dos dois filhos de Aaron. E mais ainda, nós sabemos que quando que aconteceu o falecimento dos dois filhos de Aaron foi em Parashat Shmini. Depois de Parashat Shmini, que faleceu os dois filhos de Aaron, nós tivemos Tazria, Metzorah. Somente depois a gente chega em Parashat Acharei. De repente a Torá se lembra que há 3 parshiot atrás morreram os filhos de Aaron. Até agora nós já falamos outros assuntos, já mudamos de assuntos várias vezes, que de repente a Torá volta e fala Acharei Mot Shnei Bnei Aaron. Essa então é a pergunta. Rashi explica o que ele quer dizer com isso, Acharei Mot Shnei Bnei Aaron. Ele falou um exemplo de um médico. Um médico, ele tinha um paciente que ele não gostava muito, que é um paciente, não é que ele não gostava muito, é um profissional. Ele vai lá, vem o paciente, ele fala, olha, ele verifica, ele faz todos os exames e dá para ele, olha, tem que tomar esse remédio, aquele remédio, passa no caixa, paga a consulta, está tudo bom. Agora, quando que é um paciente que ele tem uma certa afeição, então ele adverte ele, olha, toma cuidado, você está com perigo de vida. Você tem que se cuidar, senão você vai morrer. Então você tem que tomar esse remédio, mas toma mesmo, senão ele adverte ele porque ele quer o bem desse paciente. Então ele lembra, olha, ele adverte ele, ou você faz, toma. A mesma coisa quando Hashem foi falar com Moshe sobre os filhos de para Aaron entrar quando ele quiser no Kodesh HaKodashim, ele advertiu ele, toma cuidado, para que você não morra igual morreram os teus filhos, Shnei Bnei Aaron. Daqui Hashem está advertindo ele. Não, depois que morreu os dois filhos de Aaron, aí Hashem advertiu ele. Então, mas por que realmente nessa parashá, se realmente está ligado com o falecimento, essa advertência com os dois filhos de Aaron, devia colocar essa parashá lá atrás. Antes de falar Parashat Tazria e Metzorah, que são 2 parashiot que não tem nada a ver com esse assunto. Mais ainda, esse trecho que fala do falecimento dos filhos de Aaron é o início de Parashat Shmini. E logo depois, no final de Parashat Shmini, ela enumera vários... Um segundo só, estou vendo aqui. Logo depois, desculpe, eu não percebi, não vi que estão na espera. Logo depois, boa noite, eu não vi que vocês estavam na espera, esqueci. Logo depois de
do falecimento dos filhos de Aharon, a Torá nos conta que realmente nós temos vários animais, aqueles que podem comer, aqueles que não podem comer. Depois em Parashat Azim Metzorah fala para nós o homem que está puro, o homem que está impuro, várias leis sobre esses assuntos. E de repente volta para falar desse assunto Acharei Mot Shnei Bnei Aaron. Então por que realmente tem tanta a Torá? A gente sabe que a Torá não existe uma ordem cronológica, mas existe um motivo por que a Torá colocou tudo numa certa ordem. E que realmente ele vem nos dizer aqui. E essa é a primeira parashá dessa semana, Parashat Achremot. Vamos agora fazer algumas perguntas de Parashat Kedoshim. Nessa semana nós temos duas parashot, Achremot e Kedoshim. 80% dos anos, Parashat Achremot é lida junto com Kedoshim. Eu sei que eu estou exagerando, desculpe, 60%. Achremot é junto com Kedoshim. Quer dizer, a maioria das vezes, Achremot está junto com Kedoshim, e com certeza existe uma conexão entre essas duas parshiot. Na verdade, o nome dessas parshiot parecem que são, não somente que tem uma conexão, parece o contrário um do outro. Que na nossa parashá, Achremot, ele começa dizendo o seguinte: olha, fala para Aaron, ele não pode entrar quando ele quiser no santuário. Ele tem que tomar cuidado. Ele tem que saber que aqui somente casos especiais. E a parashá seguinte começa, Kedoshim Tiu, sejam sagrados. Justamente o contrário. A Torá está encorajando a você a ser mais sagrado, sem entrar em assunto, sem ser ter uma elevação espiritual. Então, por que realmente tem essa sequência, essas duas parshiot, são sequências, uma sequência uma da outra? Vamos explicar um pouco melhor a pergunta depois. Mas o que nós devemos entender? Que em Parshat Kedoshim é uma das parshiot da Torá que mais mitzvot tem. O número de mitzvot que tem em Parshat Kedoshim, se eu não me engano, chega a 70, ou 50, quase 60, uma coisa assim. Comparando com 613 mitzvot da Torá, aqui é quase um décimo das mitzvot da Torá se encontra no mundo. Tem 53, 54 parshiot na Torá, e um décimo das mitzvot da nossa parashá, com grande quantidade. Mas, se nós vamos olhar a maioria absoluta das parshiot, das mitzvot que estão em Parshat Kedoshim, falam de leis cíveis entre um homem e o seu próximo. Não roubar, não enganar o outro, não falar mal do outro, não falar maledicências, honrar o pai e mãe. São coisas que estão ligadas com o mundo. Então, isso não combina, talvez, com o nome da parashá. O nome da parashá fala para nós, Kedoshim Tiu, vocês vão ser sagrados. Quando a gente pensa uma pessoa sagrada, quem é uma pessoa sagrada? É uma pessoa que está estudando o dia inteiro, rezando o dia inteiro. Ele está afastado do mundo, não tem nem negócio, não tem lojinha. Uma pessoa que tem uma lojinha sagrada, não, ele está outra vez, está o dia inteiro nas paredes de Torá e Tfilá. Então, o que de repente a gente fala para a Torá, fala para nós, olha, seja sagrado, e dá uma lista de leis que estão ligadas com o mundo, com o cotidiano, com o mundo material, com leis físicas, leis cíveis. Estão ligadas com assuntos, estão ligados com leis monetárias, não roubar, não enganar o outro, honrar o pai e a mãe, etc., assim por diante. Então, a princípio, parece que nós temos aqui uma discrepância entre o nome da parashá e o assunto, o contexto da parashá. Ok, as perguntas já foram feitas. Agora vamos tentar ir para as respostas. Vamos lá. Na verdade, aqui nós encontramos uma lição dos filhos de Aaron. A Torá fala para nós o que nós podemos aprender do fato que aconteceu com os filhos de Aaron. A Torá nos adverte para que esse fato não volte a acontecer. Então, tome cuidado para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com os filhos de Aaron. Duas vezes a Torá dá essa advertência. Uma vez em Parashat Shmini, na Parashá que relata na prática o falecimento dos filhos de Aaron, e a segunda ordem é na nossa Parashá. A princípio, o contexto das duas lições que nós aprendemos nos dois lugares é igual. O que está escrito em Parashat Shmini, logo depois
da morte dos filhos de Arão. Que Deus fala para Arão, Yain veshechar, vinho e bebidas alcoólicas ao teste. Você não pode beber quando você vai entrar no templo sagrado. Essa foi a lição que nós aprendemos dos filhos de Arão. Yain veshechar, se você não quer que aconteça o que aconteceu com teus filhos, Yain veshechar, você não pode beber quando você entrar no templo sagrado, não pode beber nem vinho, nem bebidas alcoólicas. Essa foi a lição que nós aprendemos lá atrás em Parashat Shmini. Na nossa Parashá, qual foi a ordem divina? Você não quer que aconteça com Arão, que aconteceu com seus filhos? Não entre sempre aqui, não entre aqui no Santo dos Santos. Não é qualquer momento você pode entrar, somente no dia de Yom Kippur. Parecem duas ordens diferentes. Uma que você, quando entrar no templo, não pode entrar embriagado, e a segunda que você não pode entrar quando você quiser, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Mas, na verdade, o contexto dessas duas mitzvot é o mesmo. Nós falamos algumas semanas atrás, explicamos qual foi o pecado dos filhos de Arão. O que causou o falecimento dos filhos de Arão? Qual foi o pecado deles? Então, existem na Gemara algumas discussões. Rashi traz algumas ideias, existem na Gemara algumas discussões. Uma ideia fala que o pecado deles foi que eles entraram no templo embriagado. E por isso, logo em seguida, tem a ordem divina que não pode entrar no templo embriagado. Essa foi a primeira ideia. Segunda ideia que traz Rashi, que eles ensinaram uma halachá que Moshe não tinha ensinado para eles. Na frente de Moshe, eles ensinaram uma halachá. Existe uma regra que perante teu mestre, você não pode ensinar uma halachá. E eles ensinaram uma halachá na frente de Moshe, então por isso eles foram penalizados com a morte. Essa é uma outra ideia. Existe uma terceira ideia, que eles entraram, no momento da inauguração do templo, eles entraram no Kodesh HaKodashim. Essa é uma terceira ideia. Existe uma quarta ideia, que eles se negaram a casar. Não queriam casar. E por isso eles foram castigados, que ele tinha a mitzvah de casar, ter filhos. Eles se negaram a casar, então por isso eles foram castigados com essa pena capital. Vários motivos por que realmente eles foram penalizados, qual foi o pecado deles. O Rebbe fala que todas essas ideias é a mesma ideia. É o mesmo erro que eles fizeram. Na verdade, nem erro não era, porque eles não tinham sido ordenados a não cometer esse erro. Qual foi o erro que eles cometeram? Então, o Rebbe ele traz do Or HaChaim HaKadosh, nós explicamos isso, que ele explica que, na verdade, o pecado dos filhos de Arão não foi um pecado. A prova é que logo depois que eles morreram, Moshe Rabbeinu ele falou, eu sabia que alguma coisa ia acontecer com uma pessoa sagrada. Eu pensei que Deus falou, Bikrovai e Kadesh, no dia da inauguração do templo, saiba que eu vou santificar meu nome com alguém que é bem próximo de mim. Ele entendeu que santificar significa que um dos queridos de Deus ia morrer. Então, Moshe Rabbeinu falou para Arão, eu pensei que ia ser ou eu ou você. Agora que eu vi que Deus pegou os teus filhos, eu estou vendo que eles são mais sagrados que nós dois. Quando Deus falou, Bikrovai e Kadesh, que eu vou pegar aquele que está mais próximo de mim, eu pensei que ia ser ou eu ou você. Agora que eu vi que ele pegou os teus filhos, eu estou vendo que eles são mais sagrados que nós dois. Então, Rebbe, tem 4 pecados que eles fizeram, 4 explicações, que eles pecaram. E isso eles são chamados os queridos de Deus, os próximos de Deus. Eles morreram, não porque realmente eles pecaram. O que quer dizer eles eram próximos de Deus? Morreram pela santidade deles. Aqui não tinha santidade nenhuma, ao contrário. O Rebbe ele explica baseado no dito do Or HaChaim HaKadosh. O Or HaChaim HaKadosh ele explica da seguinte forma. Quando eles entraram no templo sagrado, eles tinham naquele momento de grandes revelações divinas. A alma deles pegou essa santidade e ela quis sair do corpo. A alma dele foi atraída como um imã, como um magnético para essa revelação. E isso, fala o Or HaChaim, acontece com grandes sadikim, que quando eles têm contato com a divindade, eles têm um sentimento de amor, saudade, deleite,
prazer. Ele fala lá 10 linguagens de elevação espiritual, êxtase, que a alma tem nesse momento que ela tem essa revelação. E é muito difícil, nesse momento, um tzadik que chega a essa revelação, segurar a alma dentro do corpo. Tem que ter uma força excepcional. E os filhos de Arão não conseguiram. Eles eram a atração divina que tinha naquele momento para eles era tão forte que a alma não conseguiu ficar no corpo e a alma saiu do corpo. E por isso está escrito como que eles morreram. Um fogo celestial saiu e queimou esses 2 filhos de Arão. Depois fala que Moshe Rabbeinu ele falou para os primos, olha, pegue e tira os mortos pelas suas roupas. Pergunta Rashi, como tinha roupa? Se o fogo queimou eles, queimou a roupa também. Rashi falou que não, esse fogo não queimou o corpo deles. Foi como 2 filetes de fogo que entraram pela narina deles e queimaram ele por dentro. Então a explicação é que não era realmente fogo físico, era um fogo, a narinas é chamado lugar para onde entra a Neshama. Como está escrito, Kol Neshama, Tehalel Ka, toda a nossa Neshama vai louvar a Deus. Nós não sabemos dizer, não leia Neshama, mas sim Neshima, Neshima respiração. Por onde entra as narinas é por onde que a Neshama, como está escrito que Deus assoprou nas suas narinas, Ruach Haim. O que quer dizer um fogo que entrou pela narina? Na verdade, o fogo saiu pela narina. A alma saiu do corpo como 2 filetes de fogo pela essa ascensão espiritual que eles tiveram. E isso significa essas 4 falhas, entre aspas, que tinham os filhos de Arão. Eles entraram embriagados no templo. Então, não estamos falando que eles já entraram embriagados com vinho ou vodka. Não precisava disso para eles. A embriaguez dele era o vinho da Torá, o estudo profundo da Kabbalah, o conhecimento de Deus. Isso é chamado vinho da Torá. Eles entraram embriagados, que tinha a revelação divina tão grande que eles ficaram embriagados e não aguentaram a alma dentro do corpo, por isso ela saiu. Eles ensinaram uma alahá na frente de Moshe, que Moshe Rabbeinu falou, até aqui pode chegar, mas não pode. Está falando no lugar físico, espiritualmente. Eles chegaram acima daquilo que Moshe ordenou, e por isso a alma não aguentou. Quer dizer, eles ensinaram uma lei na frente de Moshe. Moshe Rabbeinu deu limites. E eles não conseguiram seguir esses limites, eles passaram nos limites. Eles não eram casados. Por que eles não eram casados? Porque a vontade deles do estudo da Torá e não se dedicar a assuntos mundanos é tão grande que eles não queriam nem casar. Por que eles vão se dedicar ao mundo material? Eles não eram casados. E também eles entraram no Kodesh HaKodashim. Não quer dizer que eles entraram na salinha onde era o Kodesh HaKodashim fisicamente. Eles tiveram acesso aquela revelação que tem no Kodesh HaKodashim. Aquilo que chegou até eles, e com isso o corpo deles não aguentou, e a alma teve que sair do corpo. Então, na verdade, esses 4 motivos é uma coisa só. Isso simboliza a ascensão espiritual que tiveram os filhos de Arão, e eles tiveram que subir às alturas. Então, sobre isso, tem 2 ordens divinas, que parecem ser a mesma ordem, mas, na verdade, são 2 coisas diferentes. A primeira ordem divina falou para eles, é proibido entrar embriagado no templo. O que significa isso aqui? Nós falamos que eles se embriagaram com o vinho da Torá, que eles se elevaram, cresceram, estavam embriagados, chegaram a um nível tão elevado que não conseguiram. Então, a ordem divina, que não pode se embriagar, como a Gemara nos diz, como ele contou aquela história em Purim, que Rabi e Rabi Zeira foram fazer a cidade Purim juntos. E eles beberam e eles ficaram embriagados. Kam Rabba, levantou Rabba, veshachtel Rabi Zeira, e ele fez a shkita, abateu Rabi Zeira. No dia seguinte, ele acabou Purim, ele acordou, ele viu o que ele fez, ele matou Rabi Zeira. Então, o que aconteceu? Bai Rachmei, ele rezou e ressuscitou Rabi Zeira outra vez. Assim conta para nós a Gemara. No ano seguinte, ele chegou e falou para Rabi Zeira, ano passado foi uma cidade Purim tão boa, vamos outra vez fazer a cidade Purim juntos. O que Rabi Zeira falou? Não é todo ano que acontece milagres. O que Rabi Zeira falou? Olha, você me matou, você bêbado, me matou, que negócio é esse? O que aconteceu essa história?
E realmente, não vamos entrar, então eu já expliquei essa Sikha outra vez, não vamos entrar nesse detalhe, mas só para dar um resumo. O Rebbe explica que isso que eles beberam e se embriagaram não está falando de vinho, bebida alcoólica. Na refeição de Purim, eles tiveram uma ascensão espiritual tão grande, porque Purim você pode chegar a um nível maior do que Yom Kippur. Que Purim é chamado Yom Kippurim. Como Purim? Purim você pode chegar às revelações maiores que Yom Kippur. Então, naquela refeição, eles se embriagaram com esse vinho da Torá, que a alma de Rav Zera não aguentou. Ela foi embora. Rabba, ele era mais forte espiritualmente. Ele conseguiu se manter. Rav Zera não conseguiu. A alma dele se elevou e não teve volta. Isso quer dizer que ele fez shchitá. Shchitá em hebraico quer dizer em beshachat elo mashach. Beshachat quer dizer ele atraiu a alma de Rav Zera para um nível muito elevado. E ele não aguentou ele. No ano seguinte, Rabba falou para Rav Zera, olha, nós chegamos a um nível espiritual tão grande ano passado, vamos novamente fazer Purim. Falou, olha, pode ser, mas não é todo ano que acontece milagre. Pode ser que essa vez eu vou embora e não volto mais. Então, realmente, ele não estava reclamando, ele concordou, a refeição foi muito boa. Eles chegaram a um nível elevadíssimo, mas não é todo ano que acontece milagre. E essa foi a ascensão espiritual que tiveram os dois filhos de Aaron. E por isso a Torá, logo em seguida, nos ordena Yain veshechar al texto. Não pode beber vinho e não pode beber bebida alcoólica. Espiritualmente significa não pode se levar, se embriagar com segredos da Torá, porque o objetivo, Deus quer o pé no chão. Deus quer aqui embaixo que a pessoa sobrevive com o pé no chão, não fique apenas nas alturas. Tá bom? A mesma coisa foi a ordem da nossa paraxá. Que a Torá nos diz para Aaron, Acharei mot shnei bnei Aaron, depois que morreu os dois filhos de Aaron, ele falou para Aaron, Al yavah becholei tel hakodesh. Você não pode entrar todo momento no Kodesh, no lugar mais sagrado. Somente no dia de Yom Kippur, porque Yom Kippur você tem a força de voltar, mas o ano inteiro você não vai conseguir. Quando que Hashem falou isso para Aaron? Acharei mot shnei bnei Aaron, depois do falecimento dos dois filhos de Aaron, para dizer, olha, estou te advertindo, se você não vai seguir esse conselho, também você vai ter o mesmo fim. A mesma ideia. Por que que a Torá repetiu a mesma ideia duas vezes, em outras palavras? Em duas parshiot que estão distantes uma da outra. E aqui é uma sequência só. Por que que a Torá precisou repetir essa mesma ideia duas vezes? Mas aqui o Rebbe dá uma explicação muito interessante. Existem dois motivos pelo qual a pessoa pode chegar nesse nível, que a alma dele chega no êxtase tão grande que ela quer sair do corpo. Na verdade, está dividido em duas categorias. Existem aqueles que são chamados Yoshvei Yoel, homens que estão sentados todo dia no estudo da Torá, estão sempre estudando a Torá, Yoshvei Yoel. Existe uma outra categoria que são chamados Baalei Esek, homens de negócios. Ambos podem chegar a esta ascensão por dois motivos que, na verdade, são contrários um do outro. Homens de Torá, homens que se dedicam ao estudo profundo da Hassedut, eles estão começando a se elevar espiritualmente, estão crescendo, até que eles chegam a um nível que, como nós falamos no Yedid Nefesh, Cholat Ahava Ani, eu estou doente de tanto amor a Deus. Nós estamos nos dias de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer tem 49 dias. 49 é o valor numérico da palavra cholé, doente. Doente, a palavra cholé, doente, o valor numérico dela é 49. Qual a conexão? Doente com 49 de Sfirat HaOmer. Mas, na verdade, Sfirat HaOmer significa esses 49 dias uma elevação espiritual, que a pessoa vai subindo, e ele chega ao nível 49, que é o máximo que um ser humano consegue chegar. Mas não é o máximo que existe. Existe um nível acima do 49. Esse é o número 50. Moshe Rabbeinu, no dia do falecimento dele, ele conseguiu chegar nesse nível 50. Por isso ele foi enterrado no Har Nevó, na montanha que era chamada Nevó, Numbo, que lá tinha 50 níveis. Moshe Rabbeinu conseguiu. Uma pequena colher de chá nós temos no dia de Shavuot.
que também é revelado para nós um pouquinho desse nível que é chamado 50. Então, a pessoa que subiu 49 níveis, está no máximo que ele consegue. Mas ele quer mais, ele quer fazer alguma coisa, ele não consegue, então ele fica doente. Cholata Havá. Ele quer subir mais e não consegue. Então ele fica doente. E por isso 49 é o valor de Cholé. Então isso que nós falamos no Yedid Nefesh. Nós pedimos para Deus que nós estamos doentes no Yedid Nefesh, nós falamos Ana Kel Nafshi Cholata Havatecha. A minha alma está doente por tanto amor de Deus. O que nós pedimos? Anakel, por favor, Deus, refana lá, cure a minha alma. Como você vai curar? Beharot lá nomes e vecha, quando Deus vai revelar o prazer do seu raio divino. Então, isso é o 50º nível que nós pedimos. Então, aqueles que são homens que são dedicados, que eles estão trabalhando apenas no lado espiritual. Então, eles estão galgando níveis espirituais, cada dia mais elevado, mais elevado, mais elevado. Até que eles chegam um momento que eles não aguentam mais, ficam doentes. Aqueles que conseguem saber que o objetivo deles é ficar aqui embaixo, eles voltam, mas aqueles que estão embriagados, a alma dele vai embora. Isso é um tipo de ascensão espiritual. Por outro lado, homens de negócios têm outro tipo de ascensão espiritual. Eles estão o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro dedicando ao mundo físico. E isso é um dia após o outro. Quando chega a Shabbat, ele fala, o que eu fiz a semana inteira? Eu estava ligado a semana inteira com assuntos mundanos, e ele quer se desligar disso aqui. Eu quero que a vida inteira seja o Shabbat. Chega lá o domingo. Aí vai mais uma vez, domingo, segunda, terça. Chega o Shabbat outra vez. Mas quando chega o dia de Yom Kippur, que é um dia por ano, aí realmente ele já não quer mais saber desse mundo. Então ele fala, chega. Agora, depois de Yom Kippur, eu vou só me dedicar a assuntos divinos. Eu vou me afastar desse mundo. Os dois têm a mesma ascensão, mas cada um por outro motivo. Um, por causa da elevação espiritual, ele quer se elevar mais ainda. E o outro quer fugir dos assuntos mundanos. E essas são as duas parshiot. Parshat Shmini é uma parashá que vem depois de várias parshiot que falam da construção do templo santuário, do santuário, no final de Matan Torah, e depois que eles começaram a construir o templo sagrado, e depois que a presença divina apareceu no templo, e depois teve 7 dias de pré-inauguração, e todas as leis dos sacrifícios que eram feitos no templo, tudo isso são as parshiot anteriores, Trumá, Tetzavet, Isav, Vayakel, Pekudei, Vaikra, Tzav, todas são parshiot que falam do templo sagrado. Finalmente chegou Bayam Hashmini, que foi o máximo da elevação, o 8º dia, o sobrenatural. Isso causou aquele prazer, aquele deleite tão grande que causou os filhos de Arão. Então, na verdade, esse é o trabalho daqueles que eles já estavam subindo espiritualmente, até chegar a um nível tão grande para os meninos, pediram, chega, agora foram embora. Aí vem a ordem divina, não pode se embriagar. Por mais que você está subindo em assuntos divinos e espirituais, por mais que você está provando do vinho da Torá, tem que saber manter os pés no chão. Então, isso é um tipo. Logo em seguida, a Torá começa a ler e falar para nós leis que estão ligados à pureza e impureza. Esses são os animais kasher, esses são os animais não kasher. Esses animais, se vocês tocarem neles, vão ficar impuros. Esses são, depois começa a falar a impureza que está ligado com as chagas, com tzarat, uma paraxá, depois outros tipos de impureza que tem o homem. Tudo isso aqui é uma sequência. Falando leis pureza e impureza. O que quer dizer para nós? O que é essa sequência? A Torá está falando para os filhos de Arão, chega de subir espiritualmente. Agora vamos baixar, vamos se dedicar ao mundo material. Agora está falando com homens de negócios. Vamos realmente trabalhar o objetivo de Deus nesse mundo. Depois de 3 parshiot que falam sobre isso, chega o momento daquelas pessoas que se dedicam ao mundo material, que estão chegando no dia de Yom Kippur, que é o início de Parashat Vayikra. Nós também queremos pegar essa carona dos filhos de Arão. Não somos homens igual a eles, mas nós queremos pegar também a carona. Então Deus fala, não é todo dia que é Purim, não é todo dia que é Yom Kippur também. Todo dia essa ascensão espiritual tem somente momentos especiais, mas nós temos que saber que o ano inteiro o nosso trabalho tem que ser aqui embaixo. Então essa, na verdade, é a lição que a gente aprende da Parashá. E logo em seguida a Torá fala Kedoshim Tiyu. Vocês realmente querem ser sagrados? Kedoshim Tiyu.
Se vocês realmente querem estar ligados com Deus da forma mais sagrada, e por isso vocês querem essa ascensão espiritual, então saibam como você vai chegar nessa elevação espiritual, através de não roubar, através de não enganar o próximo, pagar o salário no momento certo, honrar o pai e a mãe, as leis materiais, leis físicas. Com essas leis nós chegamos às alturas, não é através de você querer o dia inteiro estar trancado dentro da sinagoga, está ligado com essas leis físicas. Isso é Kedushim Tiu. Essa é a receita para vocês chegarem a ser Kedushim. Então, essa é a sequência. Achrei Mot, depois das lições que nós aprendemos do falecimento dos filhos de Aaron, que Deus está ensinando para nós que realmente o objetivo final não é a pessoa querer se desligar do mundo. Kedushim Tiu, vocês querem ser sagrados? E Shimon Be'aviv tirar, o homem tem que temer o pai e a mãe. O homem não pode falar Lashon Hara. Tudo isso está na nossa paraxá. Leis que está ligado com o assunto todas essas leis básicas que regem o comportamento entre o homem e o próximo, tudo está na paraxá. Para dizer que é essa a receita para que Kedushim Tiu sejam sagrados. E essa lição que nós temos dessas duas parashiot, da Remot Kedushim, uma pessoa que quer realmente ser sagrado, não é aquela pessoa que se desliga, ele vai, se senta numa sinagoga e esquece do mundo. É aquele que se dedica ao mundo material. O Rebbe conta uma história do Baal Shem Tov, nessa sikha, que uma vez o Baal Shem Tov ele foi numa cidade e Baal Shem Tov, antes dele se revelar, ninguém sabia quem era o Baal Shem Tov. Ele costumava ir em cidadezinhas e perguntar para os judeus locais como vocês vão, está tudo em ordem. E quando alguém falava Baruch Hashem, ele ficava muito contente. Ele sabia que esse é o objetivo, ele queria tirar das pessoas um Baruch Hashem. Porque quando a pessoa fala Baruch Hashem, ele louva Hashem, isso traz um grande prazer lá em cima. E assim ele ia de pessoa em pessoa como uma pessoa simples. Ele ia de um em um e falava e tirava da pessoa Baruch Hashem. Uma vez ele chegou numa cidadezinha, lá tinha um judeu que 50 anos, não falou com ninguém. Não falava com ninguém. Ele sentava e estudava a Torá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele ficava na sinagoga, num quartinho lá, domingo, segunda, Shabbat, Yom Tov, todo dia. Ele ficava o dia inteiro estudando, traziam para ele alguma coisa para ele comer no meio do dia, e assim ia. Não fazia mais nada, não conversava com ninguém, não falava com ninguém. E assim ele era chamado um porush. E ninguém ousava, era uma sinagoga, um lugar, ele ficava na sinagoga, quando tinha um minyan na sinagoga, ele ouvia só o minyan e não rezava com o minyan, que estava acima da reza, não precisava rezar. Ficava tefilim, sei lá o que ele fazia, Lashma, e pronto, continuava, está dizendo. E o dia inteiro só estudava a Torá. Aí, quando falaram para o Baal Shem Tov que tem uma pessoa assim, ele foi até a porta, bateu na porta, estava o homem fez assim, para ele ir embora, para não atrapalhar. Aí ele perguntou para ele, Vos macht irten gesund? Como está um judeu na saúde? Como está o senhor? Está tudo bem? Ele olhou feio para o Baal Shem Tov, fez assim, para ele ir embora. Aí o Baal Shem Tov falou, até quando você vai deixar de trazer a parnassá para Deus? Até quando você vai deixar de trazer parnassá para Deus? Aí o homem ficou chocado. O que quer dizer? Ele tem que trazer parnassá para Deus? Que negócio é esse? Deus que dá para nós parnassá. Não. Então ele falou para ele, o Baal Shem Tov, o seguinte, Ve'atah Kadosh, Yoshev Teilot Israel. Deus é chamado Kadosh, sagrado. Yoshev, ele senta, quer dizer, em Yiddish se fala Erzitz. A parnassá dele é essa. Ele está sentado na loja, ele está sentado no business, ele está sentado... Em Yiddish a gente fala Erzitz, ele tá se sustentando. Então, Deus ataca Kadosh, Deus é sagrado. E Yoshev, ele está sentado, Teilot Israel, nos louvores do povo de Israel. E quando um judeu fala Baruch Hashem e louva a Deus, isso é a parnassá de Deus. Então, ele perguntou para esse Porush, até quando você está tirando a parnassá de Deus? Aí ele ficou abalado, não entendeu? Aí ele viu que ele não estava falando com qualquer um. Como continua a história, não sei. Mas essa foi a história que o Rebbe traz no livro desse foto. Quer dizer, o homem está 50 anos, não fala com ninguém. Estudando Torá 24 horas por dia. Pode ser mais sagrado que isso?
Moshe então não ficou contente. Quando um judeu fala para você como vai, você tem que responder para o Hashem. Senão não vale nada esse teu estudo. Você não está sustentando Deus. Você não está cumprimentando outro judeu. O que vale todo esse estudo? 50 anos. O homem foi o maior tapa na cara. Ele pensou que depois de Deus ele está na linha. Quer dizer, ele é o primeiro depois de Deus. Agora ele acabou de ouvir uma pessoa dizendo que quer dizer, você está fazendo tudo errado. Como pode ser? E é isso que a gente aprende na nossa paraxá. Não é sempre que nós podemos entrar temos que entrar no Kodesh HaKodashim. Yom Kippur, Shabbat, nós temos que ter uma ascensão espiritual. Na hora da reza, mas depois a gente tem que saber que o objetivo final é enfrentar o mundo, é elevar o mundo. E é isso que o Rebbe fez com seus Hassidim. O Rebbe pegou Hassidim que estudaram em Yeshivot 20 anos. Cada um podia ser um gaon, um gênio. E mandou ele para um buraco para ele ser um shliach lá. Lá você vai ser um shliach e vai trabalhar com judeus. E teu discurso no Shabbat vai ser coisas que pessoas simples vão entender, não vai falar coisas elevadíssimas. Por mais que você sabe tudo isso aqui. E esse é o teu objetivo. Pegou pessoas elevadíssimas e mandou eles para lugares distantes. Porque esse é o objetivo. O objetivo não é ficar no templo sagrado rezando o dia inteiro. O objetivo é realmente sair e enfrentar o mundo. O Rabino Tversky, ele estava estudando, ele não sabia se iria para uma yeshiva, começou um curso de psicologia, e o Rebbe incentivou ele a estudar esse curso de psicologia e foi até o final, e ser o psicólogo religioso, que não existe, né? E o Rebbe falou para ele que depois de tudo isso aqui, ele tem que começar a clínica em Nova York, que tem muitos judeus são religiosos que precisam disso. Então, o Rabino Tversky falou para o Rebbe, se eu vou clinicar aqui em Nova York, eu não vou ter tempo mais para mim. Eu pensei que eu ia me dedicar para estudar a Torá, para me crescer, crescendo, em judaísmo, de repente eu vou estar atendendo todo mundo, ajudando todas as pessoas, eu não vou poder ter tempo de me dedicar para mim, onde vai ser meu estudo da Torá? O Rebbe olhou para ele sério e falou, não é todo mundo que foi criado nesse mundo para só estudar a Torá. Imagina se todo mundo tivesse o teu pensamento, o que seria do judaísmo? Não sobraria nada. Então, vamos crescendo e estudar a Torá. Imagina se todo mundo pensasse assim. Não é para isso que Deus criou esse mundo. Deus criou esse mundo para a pessoa se dedicar e ajudar a outra. O Rebbe, o seder de estudo do Rebbe diariamente, era uma coisa impressionante. O Rebbe estudava o Talmud uma vez por ano, com todas as explicações, não somente, com tudo, o Talmud Bavli, Yerushalmi, assim, de uma forma, a cada segundo do Rebbe ocupado. E o Rebbe ficava domingo 8 horas parado, dando dólar para cada judeu. O Rebbe recebia a Yechidut, pessoas à noite, começava às 8 da noite e ia até às 4, 5 da madrugada. 2 vezes por semana, primeiro no início, depois foi... O que quer dizer isso aqui? A dedicação, e recebia cartas, respondia. E a dedicação do Rebbe não é que ele estudava menos. Ele continuou a estudar a mesma coisa. Quando o Rebbe chegou em Nova York, os alunos da Yeshiva, sabendo que o Rebbe é um grande conhecedor, então saíam no corredor. Quando o Rebbe passava, e perguntavam sobre Malachá, perguntavam sobre um trecho talmúdico. E o Rebbe parava e explicava para qualquer um. Quando o Rebbe anterior ficou sabendo disso aqui, ele mandou um recado. Ele falou, olha, os horários de estudo do meu genro é complicadíssimo, quer dizer, é muito extenso. Todos os minutos vagos do dia tem isso aqui. No momento que vocês param ele para fazer uma pergunta no corredor, ele não vai tirar do tempo dos estudos dele, ele não, com certeza não. Ele vai tirar do tempo que ele vai dormir, do tempo que ele vai comer. Ele vai comer menos alguns minutos, né? Já quase não dorme. Vai dormir menos ainda, por causa... Então, por favor, não param ele para fazer essas perguntas. O Rebbe, uma vez, quando o pai dele faleceu, Tovshin Dalet, ainda na época do Friedrich Rebbe, então ele precisava rezar como Hazan todo dia. Então, ele foi para uma espia da Yeshiva e falou que horas começa aqui a reza diariamente. Então, ele falou, olha, 8h30, 8h35. Ele falou, explica, é 8h30 ou 8h35? Porque em 5 minutos dá para construir o mundo. Ele falou, em 5 minutos
Dá para construir o mundo. Eu quero saber 8h30 ou 8h35, para me saber que eu vou estar aqui no horário de começar, mas que horas é? Não existe isso aqui. Em 5 minutos dá para construir o mundo. Não existe chegar tarde. Não tem esse assunto de chegar tarde. É exatamente porque é o tempo dele. E esse mesmo Rebbe, quando ele ia visitar a mãe, ele ficava 1 hora com a mãe, todo dia, e ele saía de Minchá, ele nem entrava no escritório dele para levar o garfo, para não perder esses segundos. Então, ele dava para o secretário levar o garfo para o escritório, ele ia direto visitar a mãe, para não perder esses segundos. E ele ficava horas e horas recebendo pessoas. E isso é o ensinamento. Não pense que o objetivo é ficar no templo sagrado lá. Aharon a Kohen era o sumo sacerdote. O que fala para nós o Pirkei Avot? Revei mitalmidav shel Aharon, seja aluno de Aharon. Ohev Shalom, ele gostava de paz. Rodev Shalom, ele corria atrás da paz. Ohev et Abriot, ele amava as criaturas. O Mekarvá na Torá, aproximava as criaturas com a Torá. Explica o Alter Rebbe, quem são criaturas? Criaturas são pessoas que não têm nenhum conhecimento de Torá, pessoas simples, que a única vantagem que eles têm é que foram criados de Deus. Esse nível de pessoas, Aharon se dedicava a chegar até eles e aproximá-los com a Torá. Era o mesmo Aharon que entrou no Kodesh HaKodashim, mas Deus falou, saiba que teu objetivo é sair daqui, aquilo que você pegou daqui e levar para fora. Esse é o teu Kedoshim Tiu. Como você vai ser sagrado? Amando o teu próximo, não enganando o próximo, pagando o salário no momento certo, não falando mal do outro. Todas essas leis básicas de comportamento entre o homem e o próximo, está tudo na nossa paraxá. A Torá intitulada Kedoshim Tiu, sejam sagrados. Que essa é a forma da pessoa ser sagrado, ser elevado. Essa lição que nós aprendemos da nossa paraxá, Achrei Mod Shnei Bnei Aharon, depois os filhos de Aharon, eles tiveram uma opção, eles queriam se elevar espiritualmente, sair dessa, ir para uma melhor. Mas não é esse o objetivo de Deus nesse mundo. O objetivo é não se embriagar, não entrar no templo no lugar, no momento errado. Colocar os pés no chão, aproximar outros judeus, e não pensar só em si, lembra que estamos falando, pensar em si no lado espiritual, mas se dedicar ao objetivo final, a pessoa se dedicar para cada judeu no nível mais baixo. No momento que nós vamos agir dessa forma, então nós vamos merecer e ter todas essas grandes revelações que tinha no templo sagrado. No dia de Yom Kippur, vai ser no futuro, vai ser essa revelação, vai ser diariamente, né? Pelo Mashiach. Nós vamos ter essa revelação e ainda um pouco mais, diariamente no terceiro templo, que vai ser uma construção divina. E nós vamos viver isso aqui, nós vamos ter revelações maiores e nós vamos conseguir estar no corpo físico e material, e mais ainda. Até mesmo aquelas almas que já saíram do corpo, que já estão nas alturas, vão voltar para cá, vai ter a ressurreição dos mortos. Que o objetivo final vai ser pé no chão, mundo material. Nós vamos entender como o mundo material é o objetivo final, e é isso que realmente é nosso trabalho, trazer a divindade para esse mundo material. Que possamos realmente fazer a nossa tarefa, não apenas, primeira coisa, tem que ter a sessão espiritual, tem que se elevar, também tem que saber que toda essa elevação visa transmitir isso aqui para todo o nível mais baixo, e dessa forma nós vamos cumprir a nossa parte, de trazer a divindade para o mundo inteiro, e Deus vai cumprir a parte dele, que trazer a Terra Santa, está escrito que na época de Mashiach, Jerusalém vai se expandir pelo mundo inteiro, e Israel vai se expandir, Jerusalém vai se expandir em toda a terra de Israel, Israel vai se expandir no mundo inteiro, que a transmissão divina que nós fizemos em toda essa época vai ser atraída no mundo inteiro, que possamos merecer essa grande revelação ainda hoje, e aí com certeza nós vamos poder apontar o dedo e falar, e valeu a pena tudo isso aqui, todo o nosso trabalho no Galut, trazer a divindade aqui embaixo, nível mais baixo, nas leis de pureza, impureza mais baixo, que isso realmente trouxe a maior revelação, que seja em breve para todos nós, com a vinda de Mashiach, ainda hoje, construção do templo, e o grande Raquel que nós vamos participar na Alma March. Muito bom. Ora, Rabino. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Tudo bom?